Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, glorificamos o nome do Senhor, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia. Queria desejar para você um dia maravilhoso, que a paz e a graça de Deus possa estar com você. A palavra esta manhã que o Senhor me deu é o julgamento de Cristo e a purificação da igreja. Querido irmão, querida irmã, nós estamos em tempo de festividade, o carnaval está chegando aí. Muitas pessoas estão pulando o carnaval, viajando, né? Se embebedando, na bebedice, né? As bebidas, drogas, a prostituição, doenças transmissíveis. E Jesus está voltando para buscar e resgatar os remidos e lavados com seu sangue. Nós, como igreja de Cristo, precisamos estar purificados. Precisamos estar aguardando a volta de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo. Porque Jesus vai fazer o seu julgamento na igreja de Cristo. As pessoas os do passado, que já morreram em Cristo Jesus, os servos de Deus, aqueles já estão ao lado de Cristo. E os que vão passar pelo tribunal, vão se ressuscitar para ver se vai ter salvação na vida deles. E nós que estamos vivos hoje, você, meu irmão, você, minha irmã, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer segundo, Jesus pode voltar para nos resgatar. Precisamos estar atentos, precisamos estar purificados. E através dessa palavra santa e maravilhosa, obedecendo essa palavra, temendo ao Senhor, nós vamos alcançar a salvação de Cristo. Eu queria dizer que Satanás e seus exércitos, eles estão dragando como um leão cada alma, cada chance que ele tem, porque ele sabe desse julgamento. Ele sabe que a causa dele está perdida. E a sua, meu irmão, e a sua, minha irmã, a causa da sua família, dos seus filhos, elas não estão perdidas. Aleluia. Glória a Deus. O julgamento de Cristo e a purificação da igreja. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Malaquias pode ser uma reflexão bem profunda sobre o julgamento de Cristo e a sua relevância para hoje, nos dias de hoje. Aleluia, glória a Deus. O julgamento de Cristo e a purificação da igreja. Aleluia. Vamos ler? Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 6. O título aqui na minha Bíblia fala: a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo. Aleluia. Jesus está te avisando essa manhã, através dessa mensagem, através dessa palavra. Você está sendo avisado. Eu estou sendo avisado. Conserte sua vida em Cristo. Aleluia. Eis que envio o meu anjo, que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto. A quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Jesus pergunta a pergunta. Quem suportará? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quem ficará aqui nessa terra, junto com Satanás e seu anjo? E quem que Jesus vai vir buscar? Lança a pergunta a você, meu irmão. Como é que está a sua vida? Como é que está a história da sua vida? Você aceitou Jesus? Você pediu perdão dos seus pecados? Você se arrependeu das coisas más que você está fazendo? A quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como um sabão dos lavadores. Acertar-se-á, afinado, e purificarando a prata, e purificará os seus filhos de Levi.
os afinará como ouro, como prata, então o Senhor trarão ofertas em justiça. Deus vai olhar tudo. No julgamento de Cristo, Deus vai olhar o seu coração, olhar suas atitudes, olhar a sua mente, olhar o que você fez no seu dia a dia. E Jesus pode voltar de repente. E a oferta de Judá e a Jerusalém será suave ao Senhor como os dias antigos e como os primeiros anos. Jesus não veio para te condenar, Jesus veio para te perdoar. Hoje Jesus abre as portas do céu para você, meu irmão. Abriu o seu coração, não importa o que você fez, para te perdoar, para te salvar. E chegar-me-ei-vos para o juízo, grande juízo de Cristo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Aceite Jesus, feiticeiro. A única chance sua. Senão você vai ficar com Satanás e seus exércitos. Contra os adúlteros, se você está adulterando. Se você está traindo a sua esposa, se você está traindo seu marido. Cessa agora, peça perdão dos seus pecados. Se você adultera através do celular, vendo coisas indecentes no celular, escutando, ouvindo coisas que não prestam no celular. E contra juras falsamente, mentindo para as pessoas, enganando as pessoas. Peça perdão agora. O julgamento de Cristo vai acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. E contra os que defraudam os jornaleiros, você que deixou de pagar as dívidas, está enganando as pessoas, pede e não paga, atrasa, engana, conserte a sua vida com Cristo agora, neste momento. E pervertem o direito da viúva, não ajuda as pessoas necessitadas, e os órfãos e os estrangeiros, não quer saber da vida dele, tem um coração duro, é incapaz de ajudar o seu próximo, a erguer o irmão que está caído. Peça perdão ao Senhor. E não teme o Senhor. Não teme essas palavras que eu estou dizendo aqui agora. Porque essas palavras não são suas. Sabe por quê? Aqui diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus não vai mudar. Quando a sentença for dada, irmão, não vai adiantar choro, não vai adiantar pranto, não vai adiantar, por favor, me perdoa, não vai adiantar. O momento é agora. É esse momento agora, meu irmão. Pedir perdão dos seus pecados. E o filho de Jacó, não sois consumidos. Todos os filhos de Deus, todos aqueles que não rejeitaram o Evangelho, todos aqueles que fazem a obra de Deus, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, Jesus vai resgatar e vai trazer para o céu. Uma grande cidade celestial. O julgamento de Cristo é a purificação da igreja. A purificação do templo, que é você, meu irmão. Que está dentro de você, que é o seu coração. É necessário. Isso é apenas um lembrete do julgamento de Cristo sobre o templo, sobre você. E agora a igreja de Cristo, onde nós congregamos, quando se torna não muito mais do que um império, cheio de egoísmo, cheio de achômetros de pessoas. Elas se vestem com a religião. Deus vai purificar também essa igreja. A sua igreja tem que estar purificada. Ei, pastor, ei, presbítero, ei, diácono, ei, diaconisa, ei, servo de Deus, ei, obreiro da casa do Senhor. Deus está te purificando agora para o grande julgamento de Cristo. Como Deus vai purificar a nossa igreja? O caminho de oração. Temos que estar orando sem cessar. O caminho da paz. Temos que andar em comunhão, em paz entre os irmãos.
e o caminho da cruz, onde Jesus esteve lá, na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos libertar. E ele ressuscitou. E Jesus está aí agora com você, meu irmão, para fazer esse conserto para o dia do grande julgamento. A palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivesse feito no meio do seu corpo. O tribunal de Cristo está à sua porta. Eu vejo 4 reflexões desse julgamento que nós lemos aqui em Malaquias capítulo 3. 4 reflexões que nós vamos guardar no nosso coração e vamos praticar isso para estar no dia do grande arrebatamento, estar junto com Cristo. Aleluia. Se puder glorificar. Primeiro, reflexão: a vinda do mensageiro e o julgamento de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Malaquias 3:1 que nós lemos: eis que envio o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vos buscais. Quem vai buscar? Nosso Senhor Jesus Cristo. O mensageiro de aliança, a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor. Cristo é o Senhor que vem ao templo. Cristo vai vir em cada igreja do Senhor, em cada serva de Deus, que é a sua igreja. Você é a igreja de Cristo. Você representa a igreja de Cristo para julgar e para purificar. A igreja deve estar preparada para receber Jesus, pois ele vem com um juízo redentor para cada um de nós. Ele é juiz e ele é redentor das nossas vidas. Ora, vem, Senhor Jesus, nos buscar e nos resgatar. Palavra em Apocalipse, capítulo 3, diz assim: eis que estou à porta. Jesus bate a sua porta. E ele bate no seu coração, é agora, nesse momento. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abre a porta do seu coração, peça perdão dos pecados de Jesus, entrarei, Jesus vai ceiar com você. Ele ceia com você e você ceia com Jesus. Agora, nesse momento, pela fé. Aleluia. Segunda reflexão que eu vejo em Malaquias capítulo 3, que nós lemos: o fogo purificador de Jesus. Jesus limpa, purifica tudo. Versículo 2, versículo 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Ninguém suporta, mas porque ele será como fogo. Jesus será como fogo, um ourives, e como um sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando, purificando a prata. Deus vai purificar a tua igreja, vai fazer a separação. Então o Senhor dará oferta de justiça. Vai ter justiça nessa terra. Aqueles que estão fazendo injustiça na obra de Deus, aqueles que estão sendo injustos, Deus vai fazer a justiça. Aleluia. O julgamento de Cristo não é apenas condenação, mas também purificação da sua igreja. A igreja tem que andar purificada. A igreja não pode entrar nenhuma sujeira. Ei, você que está trabalhando na obra de Deus, você está sujo. Tome cuidado com o que você está fazendo. Você está se autocondenando. A igreja deve ser totalmente refinada, como um ouro, como uma prata, para refletir, sabe o que? A glória de Deus. Eu queria dizer, a glória de Deus está refletindo na sua vida, porque Jesus vai vir te buscar. Aleluia. Espírito, glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus em João, capítulo 15, diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Jesus corta. Você está em Jesus, você não está trabalhando, você não está obedecendo, você continua com esse pecado debaixo do tapete, Jesus vai te cortar no dia do julgamento, vai te jogar fora. É um dado certo e alarmante para a sua vida. E todo o que dá fruto, ele poda
para que dê mais fruto. Aleluia. Você está trabalhando, você pediu perdão, você parou de pecar. Aleluia. Você está dando fruto na obra de Deus, Jesus vai te guardar, vai te levar. Aleluia. Terceiro ponto que eu vejo em Malaquias capítulo 3, o grande julgamento de Cristo e a purificação da igreja. A justiça e a misericórdia de Cristo. Capítulo 5 que nós lemos diz assim: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra quem? Feiticeiros, contra as pessoas que se levantam contra a gente. Jesus vai fazer justiça contra os adúlteros, as pessoas dentro da casa de Deus, com um pé dentro da igreja, outro pé fora, fica se adulterando, que juram falsamente, fica enganando todas as pessoas, e contra os que defraudam o jornaleiro do salário. Essas pessoas Jesus vai fazer justiça. E a misericórdia de Cristo possa entrar na vida dessas pessoas, que elas possam agora se arrepender dos seus pecados e acertar sua vida com Cristo. Porque Jesus está com as portas abertas para você. Aquelas pessoas que oprimem os órfãos, oprimem as viúvas, que pervertem o direito do estrangeiro e não temem ao Senhor. É um princípio temer ao Senhor, acima de temer ao Senhor, porque o Senhor é justiça. O Senhor é justiça, o Senhor é juiz, o Senhor é o nosso julgador. E Ele tem misericórdia de você, meu irmão. Ele tem misericórdia. Jesus não veio para te condenar, Jesus veio para te salvar. Aleluia. Cristo julga os nossos pecados, mas também defende os oprimidos e os necessitados. Você tem falado do Evangelho para os oprimidos e os necessitados, as pessoas que necessitam escutar esse Evangelho de Cristo? Vocês têm evangelizado na sua vida, evangelizado seus vizinhos, evangelizado no seu trabalho? A igreja deve refletir a justiça e a misericórdia de Cristo nas suas ações. A nossa igreja de Jesus Cristo, nós temos que refletir a justiça de Cristo para as pessoas. E pôr em ação, em trabalho na obra de Deus. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5 diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Busque ao Senhor com sede de justiça, para o seu Evangelho ser concluído aqui nessa terra. Aleluia. E quarta e última reflexão, Malaquias capítulo 3, do julgamento de Cristo e a purificação da igreja. A fidelidade de Deus e a resposta da igreja. Nós temos que ter essa resposta para Deus mesmo. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não muda a sua palavra. E nós temos que ser fiel à palavra de Deus. E nós temos que dar essa resposta. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus não muda. O amor dele é infinito. A graça dele para alcançar qualquer misericórdia, não importa o que você fez. Este é o amor ágape, o amor de Cristo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Você só não morre. Você só é protegido por esse amor de Cristo que está sobre você agora, meu irmão. Porque Jesus não muda. A fidelidade de Deus é a base da esperança da igreja. É a nossa base. É o nosso sustento. É a fidelidade de Deus conosco. Nós temos que ser fiel a Deus. A igreja deve responder com a mesma fidelidade, com a mesma adoração e obediência a Deus. Você tem obedecido a Deus, obedecido às ordens, obedecido o ministério que Deus colocou na sua mão? Você tem obedecido e feito a obra de Deus? Em João capítulo 15, a palavra de Deus diz assim: se guardares os meus mandamentos, permaneceis o meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e o seu amor
permaneço. Você tem guardado os mandamentos de Cristo? A fidelidade de Deus está sobre você. Deus precisa da sua resposta. Aceite Jesus como seu Salvador. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, essa manhã é maravilhosa. O julgamento de Cristo é um chamado. É um chamado a você, minha irmã. A você, meu irmão, para a santidade. Seja santos como nosso Senhor Jesus Cristo foi. Ele venceu a cruz. Ele foi aquele Calvário, venceu a cruz, a humilhação. Ele foi massacrado. Porque ele foi santo. Jesus cumpriu os mandamentos de Deus. Mas ele ressuscitou para a justiça e a purificação da igreja. Ei, igreja de Cristo, Deus está te purificando agora. A igreja deve se preparar para o grande dia do Senhor, vivendo a fidelidade e refletindo o caráter de Cristo. O caráter de Cristo está sobre você. A palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra de Deus. Sempre firme, sempre abundante na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Sabe por quê? Jesus vai te resgatar, vai te trazer para a grande cidade celestial. Romanos capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: a saber, se na tua boca confessares que o Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Porque com o coração creres para a justiça e com a boca se faz confissão e salvação. Você poderia confessar ao Senhor os seus pecados, seus erros, suas falhas. Senhor, a partir de agora, eis-me aqui. Use-me para a sua obra. Faça eu refletir a glória de Deus para as pessoas. Aceitar Jesus significa sair de si, cuidar de outras pessoas, realizar o que Ele nos ensinou nos Evangelhos. Mesmo sem saber do que se trata, o que está acontecendo, você vai prontificado a fazer o Evangelho de Cristo. E para finalizarmos essa rica palavra, o julgamento de Cristo e a purificação da igreja, João capítulo 14 diz assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estáis convosco. O Espírito Santo de Deus agora está habitando dentro de você mesmo, dentro de você mesmo. Está limpando toda a sujeira, está organizando a casa de Deus, está organizando a obra de Deus, está organizando a igreja de Cristo. Tudo que há de errado, tudo que há de ruim dentro da igreja de Cristo, Jesus agora, através do Espírito Santo de Deus, que nós conhecemos, Ele habita em vós. Peça perdão dos seus pecados agora. Esteja disposto a abandonar mesmo, a partir de agora, não voltar mais a pecar. E crer no Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz por nós. Aleluia. Queria orar pela sua vida. Deus, Pai Santo, Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por essa rica palavra, onde nós aprendemos, Senhor, que o Senhor vai fazer um grande julgamento e vai separar a sua igreja, vai separar as ovelhas do bode. E os bodes vão ficar aqui. Satanás e seus exércitos vão ficar no Hades, no inferno, queimando, vão ser consumidos, vão ser mortos para sempre. E nós vamos ser resgatados para a grande cidade celestial. Ei, irmão, receba essa oração agora. Se purifique agora em Cristo Jesus. Jesus não está perguntando para você o que você fez, como você agiu errado. Jesus quer a sua alma. Jesus quer você por completo. Jesus veio para salvar, para resgatar a sua igreja. Soberano Deus, poderoso, amado Pai, eu entrego esse irmão, essa irmã em tuas mãos, que ele possa, Senhor, reconhecer a senhoria de Cristo, que ele possa reconhecer e pedir perdão dos seus pecados. Receba, meu irmão, agora a graça de Deus. Receba anjos poderosos de Cristo na sua casa, no seu lar. Todo mal
que está te assolando, em nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Receba essa oração agora em nome de Jesus. Diga agora, meu irmão, eu e minha casa serviram ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha um bom dia, uma boa semana. Amém, amém, amém.